Olá, queridos amigos, tudo bem? Muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade amiga que nos assessora nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo luz no coração, paz, alegria, porque vamos falar de Jesus, não é? Vamos falar do nosso aniversariante do mês, vamos falar do nosso querido amigo, mestre, desse nosso professor das almas, vamos falar sobre suas parábolas e, sobretudo, as parábolas do reino. As parábolas do reino são 7 parábolas, um conjunto de 7 parábolas que estão no Novo Testamento e que são parábolas orientativas de Jesus em relação àquilo que seria o reino divino. E para falarmos sobre elas, nós vamos agradecer de antemão, né, os nossos amigos do GPEC que nos oportunizam esse instante de estarmos aqui para falarmos sobre esse assunto. Então, o nosso querido amigo, mestre, conselheiro, mensageiro, o nosso Messias, o nosso Galileu, o nosso Nazareno, com muitos nomes, ele ensinava através de parábolas aos seus discípulos, dando orientações seguras sobre aquilo que era a sua mensagem. É bom dizer que a mensagem de Jesus, ela não é uma mensagem fácil de se entender. Muitas pessoas desenvolvem raciocínios muito bons, lúcidos a respeito da mensagem de Jesus. Algumas passagens são muito claras, outras nem tanto. Algumas vão necessitar conhecimento profundo, outras vão necessitar de um conhecimento do espírito do tempo, do Zeitgeist, daquele povo, daquela época, daquele local, da vida naquela sociedade, para que possamos entender por que Jesus usou aquelas palavras, por que foi aquilo ali, por que aquela mensagem veio daquele jeito, de que maneira aquilo se apresentava diante de um contexto social e, sobretudo, para ele que estava construindo uma nova forma de se pensar a respeito da lei. É bom se dizer sempre que Jesus era um judeu do século I, ele era formado em uma família de judeus, ele tinha a cultura das leis, ele tinha a cultura dos ensinamentos dos antigos e ele sabia exatamente o que ele estava falando. Se admira, né? Muitas pessoas ficam admiradas com o conhecimento de Jesus, não só sobre a lei e os profetas, sobre tudo aquilo que representava a grande massa de conhecimento daquele povo daquela época, mas assombra também, eleva o nosso nível de curiosidade sobre a personalidade de Jesus, porque ele também tinha conhecimentos universais profundos. Ele trazia coisas lá da Grécia, ele trazia coisas do Egito, ele trazia coisas de outros lugares do mundo, tradições milenares que estavam para além do conhecimento do judaísmo, e ele tinha essa capacidade de trazer esses ensinamentos e misturar com aquela cultura daquele tempo, produzindo então um saber novo, todo seu próprio, que futuramente vai se chamar de cristianismo. Mas naquele momento não tem nome, naquele momento é um homem que pensa, que radia pensamentos, e ele começa com algumas missões. A primeira missão de Jesus é ressignificar o papel de Deus na Terra. Esse papel de Deus, ele vai se empenhar bastante, porque antes Deus era um senhor de exércitos que perseguia, que implacavelmente destruía povos, civilizações, destruía cidades em nome da construção de uma nova tradição de povo, uma nova etnia, de um povo escolhido que iria viver num lugar especial e que ninguém podia atrapalhar esses planos divinos. Jesus modifica não só a geografia dessa destinação dos seres divinos da Terra, mas ele também ressignifica um pouco o papel deste Criador, aquele que era o Senhor, aquele que era este Deus de segunda ordem, um Deus sanguinário, não é? Um Deus que gostava realmente de holocaustos, de sacrifícios, etc. Ele transforma esse Deus, esse demiurgo, é transformado então em um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus de amor, um Deus de profunda
mistura, de profunda infiltração na sua própria criação, ao ponto desta se confundir com aquele, ao ponto da criação ser confundido com o Criador, confundida com o Criador. E isso, de certa forma, vem de uma maneira tão singular, porque ele vai apresentar isso na forma dessas parábolas, na forma desses ditos, na forma dessas ressignificações dos critérios da lei. Quando ele começa, então, a fazer um trabalho de análise da lei e de ressignificação da lei, ele está falando, está fazendo ajustes que ele começa dizendo que ele não vem destruir lei nem profeta, mas ele vem dar cumprimento, ele vem dizer, ó, vocês não entenderam esse negócio aí direito, talvez vocês não tenham compreendido. E nós vamos fazer aqui agora uma releitura boa, que vai dar certamente mais liga, mais possibilidade da gente entender aí essa mensagem divina de uma forma mais profunda. E é esse o grande desafio de Jesus enquanto um mensageiro dessa mensagem sofisticada e, ao mesmo tempo, o grande desafio, né, de mostrar, de passar essa mensagem para um povo eminentemente ignorante, analfabeto, de pessoas do pastoreio, pessoas da agricultura ali, do campo, né? Pescadores, pessoas que viviam à margem da sociedade, doentes, estropiados, eventualmente lestai ou bandidos, que também pudessem estar sendo colhidos pelaquela mensagem, acolhidos pelos braços generosos de uma população, de uma comunidade nova que vai surgir em função desses novos ensinamentos. Então havia muita questão que estava aí agora sendo posta e que precisa, hoje, depois de passados 2000 anos, fazermos uma visita nesse lugar com o olhar, não com o olhar da história, porque não é o olhar da história, mas com o olhar da profundidade de uma mensagem completa. Então, nesse primeiro momento, nós temos que ver que Jesus ressignifica o papel de Deus e é a partir dessa perspectiva de um Deus amoroso que ele começa a construir toda a sua trajetória. Primeiro, em mudando Deus dessa posição de um ser todo totalitário que quer destruir povos que são inimigos dos eleitos, ele traz um Deus imanente na criatura e que pode se manifestar na criatura desde que a criatura consiga auferir possibilidades mentais, comportamentais, espirituais que sejam no nível de um Deus, né? Então, se essa criatura tiver a capacidade de perceber este Deus em si, ele conseguirá certamente emanar este Deus nos seus atos, nas suas atitudes. Ou seja, se Deus é amor e o sujeito percebe este Deus amoroso atuando sobre ele, ele também será capaz de amar profundamente, amar profusamente, amar de uma forma incondicional, amar inimigos, amar indistintamente. Esse é uma consequência direta dessa ressignificação do papel de Deus. Uma outra coisa que ele vai trabalhar no seu conjunto é a questão da hipocrisia. Jesus não aceitava a hipocrisia em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Então ele vai trabalhar com o conceito da hipocrisia de uma forma leve, dizendo que aquilo que é a mensagem precisa mais do que ser compreendida, precisa mais do que ser entendida no nível cognitivo, ela precisa ser vivida de verdade. Ou seja, o indivíduo ele não pode ser somente uma pessoa que fala as coisas que ele ouve, mas ele deve ser alguém que essas palavras radicam no seu coração, essas coisas estão profundamente na sua alma, de tal sorte que ele, quando se expressa com aquela verdade que estava ali antes e que sarada dita naqueles ditos. Então ele vai realmente prezar muito aquele que consegue fazer uma transmigração ou uma mudança de um estado anterior para um estado novo, mesmo que um estado ainda inferior do ponto de vista de uma comparação do que poderia ser esse ser ao longo do tempo. O indivíduo que inicia a sua trajetória, ele já começa a reconhecer esse indivíduo, quando ele diz assim, foi sua fé que te curou, né? Vá e não peque nunca mais. No momento em que ele está falando isso, ele está dando a certeza de que o indivíduo era um pecador até aquele momento. A partir dali há uma nova trajetória a ser seguida por ele. Não quer dizer que de uma hora para outra ele seja transformado simplesmente porque segue Jesus. Jesus tinha uma forma peculiar de lidar com esse tipo de situação quando ele virava para os seus discípulos e dizia: até quando eu vos suportarei, homens que não têm fé?
Então ele mesmo reconhecia que dos seus, aqueles eleitos para andar com ele e eventualmente, futuramente, divulgarem a sua missão, ele vai simplesmente dizer que ele, né, nesse caso especificamente, que ele sabe das limitações daquelas pessoas e, portanto, ele entende que a transformação não é uma coisa rápida, mas tem que ser uma coisa real, não pode ser uma coisa de boca para fora. Essas pessoas me honram com os lábios, mas no coração está cheio de pensamentos ruins. Esse tipo de possibilidade, para ele, era algo impensável. Ou você realmente inicia uma trajetória e não faz o retorno, ou seja, você não fica indo e voltando no sentido das suas dúvidas, você aceita aquele mandato e você se joga ali de forma profunda. Não é? Você entra naquele novo pensamento de uma forma segura, firme, né? Que você não vai ter volta. E ele dizia, quando você pegar na rua, não olhe para trás. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Não é? Então, ele fazia isso de uma maneira tal que a sua missão não era fácil. Seguir Jesus não era e não é fácil. Seguir Jesus na hipocrisia qualquer pessoa segue, né? Basta chegar e botar um livro aqui debaixo do braço, sair todo enfeitado pela rua, dizendo que Jesus vai voltar, que ama Jesus, ou então, de repente, transformar seu linguajar num linguajar mais sofisticado, de repente se transformar em alguém com o falar melífluo, que tem essa possibilidade de encantar através da sua verborragia, da sua capacidade de discorrer sobre os assuntos mais variados, mas isso não faz dele um ser transformado. Isso faz dele talvez um sepulcro caiado. O sepulcro caiado é aquela figura que é toda arrumada por fora, mas por dentro ainda não conseguiu se livrar da podridão, né? É ruim quando o indivíduo, não é que o indivíduo tenha que esconder isso sempre para não parecer que ele tem ainda a podridão por dentro, ao contrário. Ele deve ter a capacidade de mostrar-se como tal, como é, né, sem enganar ninguém, mas mostrar uma vontade segura e firme de fazer a sua transformação em direção a um novo porvir, em direção a um novo objetivo existencial. Então, para isso, a hipocrisia desaparece, claro, como fundamento, e a verdade que liberta essa passa a imperar dentro desse contexto. A partir desses dois fundamentos, o fundamento do divino, o fundamento da hipocrisia, há um terceiro que é um corolário desses dois, que é o princípio da unidade. Esse princípio da unidade, ele trata a ideia de que todos nós, em verdade, somos uma única estrutura. Essa estrutura única, ela não é só para ser entendida de novo, mas ela é para ser percebida. Os indivíduos precisamos perceber que somos uns com os outros. Então, quando ele começa a fazer a sua digressão a respeito disso, ele faz a sua digressão dele em relação a Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Estamos, eu e o Pai, em consonância fluídica, vibracional. Estamos, eu e o Pai, em uma espécie de conluio energético. Nós estamos aqui montando um propósito único. Eu sou uma representação ainda menor do que ele, que é maior, mas sou uma representação dele, e o que eu faço aqui, ele é quem faz por intermédio de mim. Ou seja, eu sou uma manifestação dessa essência divina atuando como se fosse ele aqui, porque em verdade eu sou uma manifestação dessa energia. E tudo aquilo que eu sou capaz de propugnar, em verdade veio dele, em verdade é um resultado da sua própria expressão, é o resultado da sua própria existência. Então observe que nesse contexto, né, Jesus está trazendo o conceito da unidade, que é um conceito antigo, longo, muito antes dele já se falava a respeito disso. É um conceito monista, né, na sua inteireza, é um conceito de um monismo grandioso, um monismo divino, aonde as criaturas são manifestações divinas, e a gente vai ver depois isso sendo trazido também pela doutrina espírita, esse mesmo conceito. Bom, isso não muda nada do ponto de vista de quem quiser entender que Deus é apartado da criatura e etc. Isso
isso que eu estou falando aqui é apenas algo que depreende-se dos documentos, ou seja, sai dos documentos, é possível se tirar dos documentos que estão aí prontos, e também outros trabalhos que já foram feitos e realizados a respeito das análises dos textos, considerando a época, a cultura da época e os interesses da época. Muito se fala sobre Jesus, dizendo que ele era um apocalipsista, de que ele previa o final dos tempos, não só ele, João Batista e outros mais, até Paulo também tinha essa cultura, porque era uma cultura da época. Há uma cultura de renovação, uma cultura de vencimento, uma cultura de mudança, há uma cultura de final e início de outras coisas, e a gente até que continua um pouco com isso ainda. No nosso arquétipo mais ancestral, na nossa expectativa mais ancestral com relação à mudança dos tempos, a gente carrega um pouco disso também. Mas naquela época era muito, vai destruir isso, vai construir aquilo, isso também era dessa época. Mas nós não vamos fazer esse recorte da postura apocalipsista da mensagem de Jesus, até porque ela não interessa nesse instante, para que a gente possa se fixar nas parábolas do reino. São 7 parábolas. Essas parábolas começam com a grande parábola, que é a parábola do semeador. É a parábola do semeador, que ela é a parábola mãe, né? Ela começa realmente falando que há uma mensagem que é mandada para todos os lugares. Né? É mandada para todos os lugares. A mensagem é a mesma, a semente, né? A figura da semente. Mas ela vai ser jogada em um campo múltiplo, de múltiplas possibilidades, que seriam ali mais ou menos equivalente aos tipos de almas ou corações aonde essa mensagem pudesse chegar. Corações mais duros, mais resilientes à mensagem, mais resistentes, corações que não vão realmente apresentar nenhuma possibilidade daquela mensagem passar a ser algo importante, outras que vão estar no nível de superficialidade, que não vão permitir profundidade, e outras que vão assumir essa mensagem de uma forma grandiosa, vão incorporar essa mensagem de uma maneira muito profunda e vão gerar frutos muito poderosos. Então, essa parábola, que é uma parábola estruturante, ela diz que a semente é jogada no campo. Mas logo em seguida vem uma parábola do joio e do trigo, dizendo o seguinte, que essa semente que é jogada, ela não está sozinha. Ou seja, se ela estivesse sozinha, show de bola, mas ela não está sozinha, ela está acompanhada de outras mensagens, que são mensagens de cunho diferente, de cunho negativo, que são mensagens que às vezes chocam com essas mensagens do Consolador, chocam com essas mensagens daquele semeador que está lançando as sementes de uma nova verdade, que são justamente as resistências sociais do materialismo, aquela coisa da lei, da rigidez da lei, a impossibilidade de pessoas mais cultas aceitarem um ensinamento que às vezes parece simples no dizer, porque é um linguajar do povo, é um linguajar de peixe, de semente, de moeda. E para aqueles sofisticados que estudavam a filosofia, que se gabavam de saberem escrever, de produzir conhecimento, esses vão achar uma linguagem pueril, vão achar um conteúdo dogmático demais e algo que depois vai se tornar inverossímil, porque Jesus ele tinha todos os atributos negativos em relação a ele ser o Messias na sua externalidade. Ou seja, tudo que um Messias deveria ter, hipoteticamente, ele não possuía. Ele não nasceu num castelo, ele não era filho de uma família real, embora Mateus tente colocar ele numa família importante, mas ele teoricamente não pertencia a essa família. Ele não tinha nenhum exército, ele não era violento, ele não tinha nenhuma habilidade militar. Então, ele ainda por cima, quando morreu pendurado. Então, para isso é o fim da picada, porque você morrer suspenso naquela época era uma coisa muito complicada. Uma pessoa que morria crucificado era um proscrito. Então, você imagina, o Messias proscrito. Mas essas mensagens negativas, contrárias, essa resistência a essa nova mensagem, representaria aquilo a figura do joio, que seria uma mensagem negativa plantada no mesmo lugar. Então você vai ter aquele coração está sendo disputado por dois tipos de conversa.
E todas essas parábolas ele vai fazer uma conclusão. E nesse caso especificamente do joio, ele vai até explicar para os seus apóstolos depois, porque eles não entenderam nada do que estava ali sendo dito. E ele então vai explicar. Eu estou trazendo essa digressão das parábolas para vocês entenderem que essas parábolas elas estão coladinhas, né? Elas têm um sentido de serem parábolas do reino. Começam normalmente o reino do céu é como. Aí ele faz uma digressão, né? Então nesse caso especificamente, aquele que está contaminado com o joio, observe agora a grandeza dessa parábola. Por quê? Quando vai se arrancar o mal, ele diz não arranque. Ele não deixa arrancar o mal. Porque às vezes aquela semente ela vai ser importante para o nascimento da semente boa, né? Então não deixa arrancar. E porque se você tirar aquela oportunidade, se você tirar aquela semente ruim, você vai desenterrar a outra. Você não vai deixar a outra florescer. Então é preciso deixar a outra se enraizar a partir da presença dessa. Ou seja, o fato de ter essa presença da semente negativa quer dizer que o campo é assim mesmo, né? Então, de novo, aquela ideia da hipocrisia. O que seria? Roça aí esse joio, né? Tira esse joio do visual, deixa só aparecer a copa do trigo. A raiz do joio está lá embaixo, né? O caule do joio está lá embaixo. Então, ia continuar tendo o mesmo problema da poluição do campo, mas agora o Senhor do campo, ele não permite que seja arrancado, mas quando houver as plantas estiverem maduras, aí você pode fazer isso, porque já existe uma rigidez, já existe uma concretude naquilo ali e não vai afetar tanto. Talvez seja um momento dessa colheita, você vai tirar os dois, vão sair os dois, né? Então, observe que são linguagens tão simples, mas a mensagem é essa. A mensagem, nós estamos falando de coração, de entrega, de alma, que ouve uma mensagem e que, de certa maneira, como é que ele reage diante dela. Logo em seguida, ela vai começar umas parábolazinhas pequenininhas e começa por uma que é uma parábola muito, mas muito rica de significados e simplérrima de ser dita. Para quem quer decorar uma parábola, essa é muito simples. O reino dos céus é como uma mulher que juntou o fermento na farinha até levedar. É isso, acabou a parábola. E aí a gente começa a entrar num outro processo. De novo, né, vamos lembrar daquelas três coisas: Deus, unidade e o fim da hipocrisia. Olha só o que essa parábola nos traz. O reino dos céus, o conceito da felicidade, o conceito da liberdade, é algo parecido com o fermento na farinha. Ou seja, quando você mistura o fermento na farinha, no momento em que você bota ele lá, ele não faz nada. Ele não é imediato, se botou e já. Ele vai levar um tempo para que aquilo haja uma reação química, para a partir daí então haver aquilo que é o aumento do volume. Ele cresce de dentro para fora. Então, a mensagem que eu estou passando para você, Jesus dizendo aos seus discípulos, é algo que vai de pouco em pouco conquistando sua alma por dentro, e quando você menos esperar, ela vai eclodir de uma forma muito grandiosa, de uma forma muito poderosa. Então essa mensagem, essa parábola, que é essa parábola do fermento, eu adoro essa parábola, porque ela é de uma riqueza enorme de possibilidades de interpretação, mas tudo que você disser sobre ela vai recair sobre isso. É uma coisa que demora um tempo, não é imediato, mas que é de dentro para fora que vai acontecer a grande transformação, a grande inflação do ser vai acontecer de dentro para fora com essa parábola. A partir daí, ele vai dizer que existe agora uma questão sentimental. Ele está dizendo que vem uma mensagem, essa mensagem vai estar poluída. Olha que tem uma ordem nesse negócio, né? Aí ela é de dentro para fora e agora
a pessoa tem que reconhecer que está diante disso. Ou seja, ele diz, o reino dos céus é como um tesouro que a pessoa acha no quintal, vai, vende tudo que tem, consegue comprar aquela terra para poder adquirir a posse do tesouro. Ele vai usar uma metáfora de dinheiro, de terra, de tesouro, porque naquele tempo aquelas pessoas entendiam isso. Mas o que ele está querendo dizer ali é que uma vez que essa pessoa perceba essa mensagem, o valor dela, ele será capaz de ir em busca dela, custe o que custar. Ele vai realmente empreender todos os seus esforços para poder trazer essa mensagem como um ativo seu. Não vai mais abrir mão desse ativo, que é o ativo da mensagem, ele não vai fazer isso. Por esse motivo, ele estará se fixando nessa mensagem. Essa parábola é parecida com a parábola da pérola, né, que é logo uma parábola parecida, que é muito igual. O reino dos céus é como aquela pessoa que acha uma pérola escondida e ele de repente vai e faz tudo o que precisa fazer para ser possuidor dessa pérola. Então é isso, é a mesma coisa, a mesma mensagem, tudo igual. E logo em seguida nós temos essa parábola que é a parábola da rede. O que é a parábola da rede? A parábola da rede já é uma coisa diferente, porque você já deve ter entendido que você fazer tudo isso não é fácil. Você compreender que a felicidade vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Algo, né, intrínseco do ser, que começa de dentro e vai para fora. Isso é muito difícil compreender. Outra coisa, é difícil abrir mão das coisas. Então Jesus, nas outras passagens do Evangelho, ele vai dizer da dificuldade. Ao ponto de fazer comentários como é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E ele usa essa metáfora, né, de Mamon, de Deus, do rico. Ele vai falar sobre o Lázaro e o rico lá no reino do pai Abraão. Ele vai comentar sobre essas questões, falando sobre essa dificuldade de abrir mão de, né? Então, inclusive, nessa parábola do jovem rico, quando ele faz essa digressão sobre ela, lá na frente vai ter uma interpretação espiritual que vai dizer que aquele jovem tinha uma corrida de bigas, ele tinha um interesse de manifestação do seu ego, então ele ia para essa corrida de bigas defender os cavalos que trouxe da Dalmácia e tal, e aí ele morre, e aí isso gera muita tristeza em Jesus, que fica lamentando a dificuldade de uma pessoa entregar-se nesse instante. Nesse caso especificamente, por conta dessa dificuldade, o reino dos céus é como um pescador que joga uma rede no mar. Nem todos os peixes caberão na rede. Alguns fugirão, outros ficarão. Esses que vão ficar, esses que são os eleitos, esses que são escolhidos, eles vão subir para o barco. Nesse caso, um barco metafórico, que não é um barco da morte, como normalmente um barco é para os peixes, nesse caso é um barco da vida. É aqueles que serão coletados e não serão todos, porque dentro do mar existem diversas, né, possibilidades de outros peixes, mas aquele especificamente, não o outro, estará na rede. E a rede, ela faz uma seleção. E essa seleção é dada pelo sacrifício, essa seleção é dada pelo esforço, essa seleção é dada pela capacidade de uma pessoa entregar-se à mensagem que está ali posta e colocada. Portanto, nesse ponto da análise dessa mensagem da rede, das parábolas do reino, nós podemos chegar à conclusão, nesse ponto especificamente, em que situação nós estamos. Nós estamos como a estrada do semeador, as pedras do semeador, os espinhos do semeador, a terra boa do semeador. Como é que nós estamos? Nós já encontramos esse tesouro, já estamos nos esforçando para possuí-lo de alguma forma, já estamos com essa pérola em nossas mãos. Nós já estamos começando a sentir o burburinho, a transformação química, a alquimia do fermento na farinha dentro de nós. Já estamos sentindo isso. Nós já estamos sentindo essa coisa acontecendo, porque quando ele falava, usava o fermento dos fariseus, ele estava falando de outra coisa, ele estava falando de uma fermentação do ego, que é uma fermentação não da mensagem,
que é transposta para a parte interior do sujeito, mas a fermentação do ego, né, cuidado com o fermento dos fariseus, que é que eles ficam se sentindo tudo inchado, como se eles fossem hiperinflados. Então, nesse caso especificamente, nós estamos falando de algo que é um efeito da mensagem do reino dos céus. Por isso está aqui nas parábolas do reino. Em que situação nós estamos? Nós já compreendemos o sentido da palavra de Jesus e o quanto nós estamos desejosos de participar dessa rede. O quanto nós estamos verdadeiramente dispostos a entrar nessa rede e sermos esses peixes fisgados. Não é fácil estar aí, nesse lugar. Exige renúncia, exige abnegação, exige devotamento, exige necessidade de aprendizado, exige um esforço diuturno para que nós possamos superar as nossas más inclinações. Existe uma capacidade interessante, importante, fundamental de estudo que nós precisamos desenvolver para podermos compreender os fenômenos da vida, compreender a fisiologia do corpo, compreender as dinâmicas da alma. Não dá para fazer isso sem conhecimento, não dá para fazer isso sem entendermos como é que isso aí, de certa maneira, de alguma forma está funcionando, e pensar sempre que a hipocrisia e a ausência de Deus são coisas que não nos levam a lugar nenhum. Né? Então, hoje eu posso dizer, muitas pessoas se dizem cristãos, mas estão longe dessa ideia. Estão muito longe, estão no desejo, na aspiração. A cultura, de certa forma, inspirou-os a dizer que são cristãos. Mas dizer-se cristão não é frequentar um templo que leia livros relacionados ao Cristo. Dizer-se cristão, estar na condição de cristão, não é você, de certa maneira, falar alguma coisa a respeito de Jesus. Estar na condição de cristão é ter a possibilidade de ir buscar um tesouro dentro de si mesmo, permitir-se ser uma farinha levedada, permitir-se estar na condição real de ter um coração aberto às verdades e às sementes que serão ali depositadas e estar atento a não arrancar de maneira precipitada aquilo que é ainda um joio espiritual, mental, psicológico que existe dentro de nós. Se nós tivermos essa consciência realmente de que ser cristão não é ficar fazendo de conta aqui, a gente começa a avançar em direção à adoção dos ensinos de Jesus como ferramenta de transformação da sociedade, como ferramenta de elevação do padrão vibratório da Terra. Porque ficar nesse discurso não é legal. Observe que está se discutindo agora muito, né, na questão da agenda social, aí nos debates dos grandes pensadores, porque o planeta que tem gente que pensa, mas há algo importante no pensamento que é você estar aberto ao diverso, não só o verso, porque quando você só pensa no verso, você se bitola e fica só no verso. É preciso considerar o diverso. Allan Kardec dizia isso sempre. Você vai montar uma biblioteca, você tem que montar uma biblioteca do verso e do diverso. Para você conhecer o diverso, para entender o verso, você tem que conhecer o diverso. Então não dá para você ficar o tempo inteiro só uma coisa, monóideia. Isso é uma espécie de obliteração da capacidade reflexiva. Pode ser que existam num lado e no outro verdades que você vai tirando daqui e dali para constituir novas possibilidades de entendimento. Então, hoje, se persegue muito a figura dos cristãos, não pelos cristãos, porque os cristãos são figuras volúveis, são figuras que estão vivendo na Terra e em uma grande maioria, eu posso até dizer, eles não estão imbuídos desse espírito de jeito algum, de amorosidade, caridade, devotamento, abnegação. Não é essa a ideia. Né? Muitos estão vivendo vidas humanas, mamonzados, né? Usar esse neologismo, mamonzados, estão cheios de mamon, agarrados com mamon o tempo inteiro. Se não é dinheiro, é a pose, é o cargo, é o prestígio, é alguma coisa assim, mamonzados. E esses indivíduos totalmente ainda telúricos, presos na energia da Terra, eles não têm facilidade para assimilar a mensagem, que é uma mensagem de desapego. Né? Então, o desapego da mensagem trazida por Jesus
é uma mensagem forte, contundente, difícil, que é um desafio muito grande e que está aí para quem quiser se jogar, quem quiser ir ao encontro dessa mensagem. Então, falar sobre diversidade, isso não é uma boa quando você exclui o elemento da unidade. Você só pode olhar a diversidade sob o olhar da unidade. A crítica não é se um diverso X é melhor ou pior do que um outro diverso Y. A crítica é porque os diversos são diferentes, porque há diversos, não é? Se nós estamos falando da unidade. Primeiro, o conceito cristão é: não existe diferença de povo, de raça, de pele, de classe social, de etnia, não existe diferença. Quando você enaltece uma diferença como essa, sob o ponto de vista de uma suposta virtude, você talvez não esteja contribuindo muito para a compreensão de uma humanidade. A humanidade precisa ser entendida, porque o meu valor intrínseco não é pelo que eu sou, é pelo que eu, não é o que eu sou, entenda, não é pelo que eu estou, mas é pela minha essência, pelo que eu verdadeiramente sou. Essência é diferente de existência. Existência é uma manifestação temporária, enquanto que a essência é a passagem do pleno durante todo o tempo da existência. Então, e as múltiplas existências também. A essência ela é transversal às múltiplas existências, né? Então, nesse caso especificamente, nós precisamos compreender a parábola da rede como sendo uma grande barreira que nós precisamos nos colocar à frente para que sejamos capazes, inspirados a ultrapassá-la. Não é uma coisa fácil, mas não é uma coisa impossível. E outra coisa, ninguém está pedindo para o sujeito ser santo. Ninguém está pedindo para o sujeito ser infinitamente santo. Está se dizendo que é um trabalho de reconhecimento. O reconheceu, começou ali a entender que o processo é esse, aí você está pronto para ouvir alguém dizer: que vi os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. Porque é importante que a gente entenda isso, não é? Por que Jesus dizia que quando você estiver indo ao altar fazer uma oferenda, né, para Deus, se você se lembrar que tem alguma pendência, volte e resolva a sua pendência antes de dar a sua oferta, porque aquilo não está certo. Se você quer realmente fazer uma conexão com Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer Deus na unidade, né? Então não adianta eu ir para um altar buscar uma divindade que não está no altar, ou não está eventualmente direcionada para fora dali. Está ali em todas as instâncias e coisas que estão ali. Então esse salto de visão é o que nós, enquanto humanidade cristã, precisamos. Temos as ferramentas para fazer? Sim. A ignorância nos afasta da possibilidade de fazermos uma interpretação profunda do Evangelho e, consequentemente, criarmos uma possibilidade de expandir a vivência a partir de um crer mais seguro, um crer mais sólido, um crer mais firme, que nos permita realmente mergulhar dentro da cristandade, não como carolas ou como fiéis devotos, mas como viventes experienciais, pessoas que querem experienciar aquela nova forma de viver, aquela nova forma de estar no mundo. Tem pessoas no mundo que estão praticando algo que seria impensável há uns tempos atrás, um cristianismo ateu. Uma possibilidade de você não considerar a hipótese de Deus, essa coisa do metafísico mais sofisticado, mas começar a experienciar uma relação horizontal entre seres muito mais próximas à mensagem de Jesus. A coisa da fraternidade, da irmandade, da amorosidade, da expansão da amorosidade. Isso são características da mensagem dele e que nós podemos claramente estar assimilando isso, independente de como você veja o cosmos. Se de repente o nada, o absoluto, não importa. Você simplesmente começa por onde dá, no tamanho da alma de cada um. Se o sujeito, de repente, ele precisa de uma heteronomia, ele precisa ainda de um engessamento, ele precisa ainda de uma forma para informar-se em relação àquele conjunto normativo, moral, espiritual,
tudo bem, não tem problema nenhum, é o tempo dele, vai lá, tá tudo certo. Se ele já é um pouco mais autônomo, já se sente um pouco mais seguro de si, capaz de fazer esse voo a partir de uma nova possibilidade, também tá show. Ele vai com as perninhas dele lá e consegue fazer isso. Se ele vai fazer isso já incluindo o transcendente e já pensar na ideia da unidade como algo muito mais sólido e contundente na sua existência, ó, que maravilha, show de bola. Tem casos de pessoas aí no mundo que têm uma determinada denominação religiosa, mais assim radical do ponto de vista da eliminação daqueles que são os infiéis, etc. E que quando começam a perceber o nível de violência que determinadas manifestações chegam, eles começam a entender que no lado da mensagem de Jesus existe realmente uma verdade que pode ser seguida. Gandhi tinha um tanto quanto um pé atrás em relação a isso, até porque ele lidava com os ingleses. Ele dizia assim, olha, Jesus é show de bola, mas esses cristãos aí, ainda não. Eu talvez não fosse eu fosse do Cristo, mas talvez não fosse um cristão. Né? Em resumo, essa seria a sua mensagem. Então, essas provocações estão aí hoje, em pleno século XXI, em pleno momento de cristofobia no mundo. Isso é real, gente. Isso não é fato ignorado, não. Existem campos de concentração no mundo onde pessoas estão lá. Existem lugares onde os templos estão sendo queimados, destruídos, pessoas mortas, perseguidas. Como antes, existe hoje. Em pleno século XXI, estamos revivendo coisas do século II, do século III, do século IV. Estamos revivendo coisas de quase 2.000 anos atrás. O que mostra que a humanidade tem um condão de modernizar a barbárie. Então, a barbárie modernizada usa armas mais sofisticadas, usa a internet em uma linguagem menos explícita, mas ela é igualmente letal no seu fim, e igualmente ignorante nos seus pressupostos. Então, o mundo está perdido porque não achou ainda um referencial importante que está na sua frente. Essa mensagem está aí posta. A chave é o seguinte: você compreenda o processo. Não entre sem saber o que está ali dentro da mensagem e do conteúdo e da vivência dessa mensagem. Entra aí sabendo que você vai ter que estar de coração aberto, que não é uma coisa simples, que leva tempo, mas que no momento em que o sujeito percebe esse negócio aí, ele toma uma grandeza e ele vai ter uma felicidade interna de plenitude, que Jesus dizia: a minha felicidade, essa que eu sinto hoje, por estar vivendo nisso, por estar nesse lugar, eu quero que seja sua, eu quero que a sua felicidade seja plena. Eu quero que você seja feliz e descubra isso, porque olha para mim, veja só o que eu faço. Olha que esse caminho que eu estou seguindo aqui é de verdade. Eu não estou falseando, eu não estou falsificando, eu estou expondo eventualmente as minhas questões aí mais íntimas, o meu medo lá do Getsemane, quando ele chora lágrimas de sangue, quando ele de repente se encoleriza lá no templo, mostrando que a sua versão humana também está presente ali. Isso não tem nenhum demérito em relação à sua pessoa, à sua mensagem e o fato dele ter vencido o mundo. Zero de possibilidade de acreditarmos nisso. Jesus é um vencedor do mundo porque, sendo humano, ele conseguiu superar as suas dificuldades e fazer valer a sua mensagem, que a sua mensagem também não era uma mensagem da boca para fora. Era uma mensagem que liberta a humanidade, que salva a humanidade, que constrói uma possibilidade da humanidade se soerguer a partir da compreensão daquilo que é a mensagem do Cristo. O Cristo espera por nós. Nós estamos aqui hoje refletindo sobre a parábola da rede, porque nós talvez desejássemos ser peixes nesta rede. Mas pense, gente, pensa bem, é muito bom estar aí. É muito maravilhoso estar mergulhado numa rede dessa. Mas ela exige de nós. E a pergunta é o quanto nós estamos dispostos a entrar nesse barco, de verdade. Se isso for algo no coração, vamos transformar esse discurso que está aí fora, vamos transformá-lo não combatendo ele, porque isso é perda de tempo,
combater o discurso de quem denigre a imagem de Jesus, esquece isso. Vamos mostrar à humanidade que ser cristão resolve o caminho e resolve as questões fundamentais do ser. Vamos mostrar que ser cristão melhora a condição e a qualidade de vida na Terra. Somos mais de 2 bilhões de pessoas. Se os cristãos da Terra, os mais de 2 bilhões, se conscientizassem do seu papel e vivessem a mensagem que eles pregam e que eles adoram e que eles leem, que eles repetidas vezes falam e falam e falam, e pudessem entender a profundidade em que radicam esses fundamentos, esse mundo já teria se transformado, sim, sem dúvida. Nós estamos um pouco lentos e precisamos acordar. Precisamos desenvolver esse senso crístico em nós. E para isso, confiar no nosso mensageiro, no nosso Galileu, que nos trouxe essa mensagem de uma forma tão linda e maravilhosa, que nos apresentou o código da liberdade da vida, o código da plenitude da alma, e nós precisamos agradecer a Deus todos os dias a possibilidade de termos tido aqui conosco um ser humano desta grandeza. O ser humano que mudou a Terra, que dividiu as idades da Terra, que transformou a vida de muitas pessoas, que ainda transforma a vida de muitos seres humanos, mesmo não estando mais aqui. Ele é tão poderoso que só o seu nome, só a sua imagem, só o brilho da sua lembrança é capaz de soerguer uma pessoa que está caída no chão. E é por isso que Jesus precisa ser respeitado. Mas não simplesmente porque a humanidade tem que respeitar Jesus, mas ele tem que ser respeitado porque aqueles que o seguem conseguem fazer deste mundo um mundo melhor. Vamos cair nessa rede, vamos ser os peixes, vamos entrar neste barco e vamos todos em direção a este reino de glória e de paz. Vamos todos em busca da felicidade do Cristo. Fiquem com Deus, gente. Que este Natal, que este final deste ano tão difícil seja para vocês um renascimento na rede do pescador. Que seja agora o prenúncio de um novo momento para acreditarmos verdadeiramente na transformação do ser, nos valores do homem e, acima de tudo, na força que tem a alma divina pulsando em cada um de nós. Fiquem com Deus, que assim seja.